Arthur Lira, rapaz, está sofrendo, está sangrando em público. E normalmente você, que deve ser aí da esquerdalha, eu desconfio, estaria comemorando. Mas será que você deve comemorar? Talvez não. Vamos entender isso com Orlando Calheiros. O projeto não será votado na noite de hoje. Cara, o Lira tá sangrando em praça pública, bicho. E assim, e aí sabe o que é o pior de tudo? O pior de tudo, eu vou falar uma coisa que eu espero que as pessoas entendam bem. Eu não sei se isso é bom. Porque ele não tá sangrando em praça pública, né? O poder dele não tá sangrando em praça pública pelo aumento do poder do governo. Não, ele tá sangrando em praça pública, perdendo o protagonismo político nas articulações lá do Congresso para figuras mais de extrema-direita, tá ligado? Assim, o Lira, né? Tipo, o Lira perdeu. Assim, o Lira queria, como uma forma, né, de exercício, um salamaleque. Né? Não sei se as pessoas sabem o que é um salamaleque. Vamos botar assim um ato performático para demarcar alguma coisa. Ele queria pautar a PL das fake news como um ato performático de que ele tinha poder. Ele não conseguiu maioria nem no próprio partido, nem na própria bancada. Sabe? Então, assim, a forma, pessoal, assim, o Lira não ter essa maioria que ele disse que teria é um sinal de que o governo pode lidar com ele sob outros termos, mas também isso dificulta muito a vida do governo, que mais para frente vai ter que estabelecer alianças ou negociações diretamente com esses sujeitos. E aqui é uma coisa que é importante se dizer, né, cara? Esse tipo de cenário no qual você tem um governo que tem que lidar individualmente com as bancadas nunca dá certo. Na história do Brasil isso nunca deu certo. Inclusive o Bolsonaro tentou isso. O Bolsonaro tentou esvaziar o papel da presidência do Congresso, na época que era o Rodrigo Maia, coisas do tipo. Ele se viu forçado pela falta de articulação que tinha a se juntar com o Lira, né? Aceitar perder parte considerável de sua proeminência pro Lira, né? Aquela coisa tipo assim, o partido do Lira se tornou, né? O Lira era de fato, durante um bom tempo, ele era o presidente de exercício do Brasil. O Bolsonaro era o bobo da corte e ele era o presidente de exercício. Sabe? Porque o Bolsonaro teve que fazer isso para conseguir ter governabilidade. Então, assim, o desenho do governo Lula, diante do enfraquecimento do Lira, sabe? Tipo assim, não conseguir. Porque o Lula, assim, gente, não se enganem. O Lula muito dificilmente vai conseguir emplacar um nome no lugar do Lira. Muito difícil. O Padilha está sendo super criticado da articulação política dele. Super criticado pela forma como tem conduzido a articulação. Então, assim, quem é que vai colocar nesse lugar? Ninguém sabe. Quem é que vai ascender no lugar do Lira? Também ninguém sabe. Bicho, é sempre bom lembrar do papel que o Cunha teve na história, em toda a derrocada do PT. Sabe? Então, assim, essa história da pele das fake news, a maneira como o governo não conseguiu se empenhar nela, e tem uma galera que fica, foi cálculo e tudo mais. Pô, me desculpa, se for um cálculo, é um cálculo estúpido. Sabe? É um cálculo estúpido, é um cálculo burro o governo não se envolver no que deveria ser uma das suas principais plataformas de ação. Sabe qual é? Então, assim, todo esse processo deixou evidente não apenas as falhas e fraquezas do próprio governo na articulação política e na comunicação, mas também as fraquezas do Lira. O Lira foi de líder isolado do campeonato durante o governo Bolsonaro a estar lutando para não cair para a segunda divisão durante o governo Lula. É uma trajetória improvável, não? O quê? Ele cair para a segunda divisão? Essa do Lira nos últimos 5 meses, né? Você esperaria isso, não? Você conseguiria antecipar isso lá em janeiro, dezembro, quando o cara dava sinais de que ia continuar, como continuou com orçamento secreto, com tudo, não? Álvaro, eu vou te falar uma coisa. Não quero pagar engenheiro de obra pronta, né? Uhum. Mas assim, eu realmente apostei que o Lira ia ter um desgaste muito grande no governo Lula. Não, por causa do. Sabe por quê?
Assim, o Lira nunca foi considerado um grande articulador político. Entendeu? As dívidas que o Lira... Dívidas políticas, que eu digo, né? Que ele acumulou ao longo do governo Bolsonaro, e dentro dessas principais mudanças que teriam agora, de cenário, né? De cenário político, eu não sei, eu não apostava que ele fosse, pela articulação, pelos traquejos políticos dele, conseguisse se firmar como uma liderança. Uhum. Porque esse é o grande ponto. Ainda que você tenha a manutenção dos sistemas, né? O poder de manobra do Lira diminuiu muito dentro do governo. Uhum. O poder de negociação dele diminuiu muito dentro do governo. E isso era esse poder... Sabe, eu vou usar uma metáfora aqui. O Lira, ele é aquele tipo de sujeito, politicamente falando, não conheço o Lira, tá bom? Eu nunca fui pra uma resenha com o Lira. Mas, assim, ele é aquele tipo de sujeito que as pessoas só gostam enquanto ele tá pagando a conta do bar, sabe? No momento que começa a faltar o dinheiro, o pessoal, porra, o cara é meio... Ele tem umas piadas meio merda, tá ligado? O cara, porra, o cara é meio escroto com isso e com aquilo, entendeu? Porque essa que é a grande diferença. Porque ele não tem o capital, por exemplo, que o Cunha tinha, sabe? Porque o Rodrigo Maia era outro também, na mesma linha do Lira. Perfeito. O Rodrigo Maia era outro. O Rodrigo Maia era um cara que só funcionava quando tinha dinheiro pra pagar a conta. Resumindo, cadê o Rodrigo Maia? Cadê o Rodrigo Maia agora? Você acha que ele se arrepende de Rodrigo não ter Maia? buscado qualquer um dos pedidos de impeachment contra o Bolsonaro? Porque saiu chorando, né? Não ia dar em nada, sabia? Ia fortalecer mais o Bolsonaro. Jura? Cara... mas era uma questão de dignidade pro parlamento, né, brother? Não era, não? Cara, eu acho que, assim... uma vez eu conversei sobre isso, salvo engano, eu conversei isso até numa live com o Marcelo Freixo. Não existia clima político para se votar um impeachment. Tipo, se você jogasse um impeachment para plenário, sabe qual é ali, você ia dar um palco imenso para os bolsonaristas. Um palco imenso para os bolsonaristas. Então, assim, não existe grito de rua que vai ganhar isso. Não existe grito de rua que vai ganhar isso. E eu acho que o Maia sabia que se ele fizesse isso, ele não apenas fortaleceria o Bolsonaro, como ele perderia pouco apoio que ele ainda tinha durante o governo Bolsonaro. Sabe? O pouco apoio ainda... Porque, assim, é aquilo. Tem uma coisa que em Brasília acontece muito, que é você só vai pro conflito aberto quando você já não tem mais nada a perder, tá ligado? Uhum. Então, assim, porque é aquele momento... Quando você vai pro conflito aberto com alguém, você força todo mundo a tomar uma posição pública. Então, se o Maia trouxesse um daqueles pedidos de impeachment, né, ele forçaria sujeitos que estavam ali meio que em cima do muro, que faziam um jogo ali, um jogo... Bolsonaro imediatamente. Entendeu? Porque era exatamente isso que estava... Até porque isso, o que aconteceu durante o governo Bolsonaro, era algo que foi muito previsto. Não teve nenhuma surpresa. Assim, vamos ser sinceros, cara. Não existiram surpresas durante o governo Bolsonaro, tirando a pandemia. Pandemia, óbvio, né? Tirando o fato que, sei lá, que é um fato que não... Mas politicamente, o Bolsonaro se comportou como todo mundo esperava que ele se comportasse. Quem não se comportou como esperavam que comportasse foram as figuras que serviram de fiadores dele, né? Que era Caramba, meu cérebro fez questão de esquecer o Guedes. Não, Paulo Guedes e o Moro. E o Moro. O Paulo Guedes e o Moro, eles eram super-ministros no início do governo. Que eles eram colocados como os adultos da sala, lembra disso? Né? Enquanto o garotão ficava brincando, eles tinham os dois adultos da sala que iriam. Só que não tiveram os adultos da sala. O Bolsonaro seguiu o governo que seguiu. Quem colocava um pouco de juízo, entre aspas, era o Congresso, cara. Era o Congresso. Entendeu? Era o Congresso. Então, assim, o que era o juízo, no caso do Bolsonaro? Era assim, porque o Bolsonaro, todo mundo que conviveu com ele nos bastidores sabe disso. Ele tinha zero interesse na administração da máquina. Zero interesse. O Bolsonaro não tinha interesse. Assim, a única coisa que atraía o Bolsonaro em ser presidente eu acho que eu vou escrever um livro chamado Minha Conversa com os Passarinhos, né? Tipo, O Canto dos Pássaros. Que é assim, cara, o único interesse que o Bolsonaro tinha como presidente era o poder. A única coisa que interessava ele era o poder, mas não o poder exercício, né? Mas é aquela coisa de ser uma pessoa que, sabe, as pessoas temem, tem um respeito, aquele lugar ele era muito confortável.
É a famosa fábula do tirano, né? Assim, o poder pelo poder, né? Ele não tinha nenhum interesse na máquina pública. Então, quem quisesse pegar alguma coisa para administrar, conseguia fazê-lo. Saca? E aí que vem toda a questão. O Congresso sabia que isso ia acontecer. Tanto que o Congresso deixou a coisa ir. Ele não conseguiu fazer nenhuma articulação política e chegou um determinado momento quem mandou, quem se tornou o presidente do Brasil foi o presidente da Câmara. Foi o Lira. Que é porque tinha todo o orçamento nas mãos. Sabe? Tinha todo o orçamento nas mãos. Aí o que acontece, né, cara, dentro dessa história? Com o Lula, a coisa é um pouco diferente. O que é aquilo? Isso é uma máxima que eu vivo repetindo. Presidentes sobrevivem pela força ou pela fraqueza. Bolsonaro sobreviveu 4 anos pela sua fraqueza. Sabe? Quando um pedido de impeachment do Bolsonaro... Que congressista não quer um presidente fraco, Álvaro? Quem não quer um presidente fraco, tá ligado? Assim, que você... Pô, se você é um cara desses, assim, você quer um presidente fraco. Por quê? Porque você vai conseguir fazer, você vai conseguir mudar a máquina pra te beneficiar enquanto político. Eu não tô nem falando de corrupção, tô falando de atividade parlamentar. Você vai conseguir as emendas que você precisa, né? Você vai conseguir consolidar sua base política na sua região e você vai conseguir desenhar a possibilidade de alçar voos maiores, sabe? Pleitear um cargo de senador, sabe? Alguma coisa mais... Sabe? Consolidar uma base de vereadores, sacou? Então essa que é a grande questão. Então assim, você teve toda uma massa de deputados que viu no Bolsonaro a tempestade perfeita para crescer na carreira política e na mesma direção, depois eles se depararam agora com a presidência que se pretende ser forte.